Gente, bom dia. Meu nome é Tiago, sou doutorando de Educação, programa de pós-graduação em Educação da Facet UFC, orientando do professor João Figueiredo. Trabalho com pedagogia social, trabalho com favela. Hoje apresento com as ilustríssimas presenças dos meus queridos Fernando Leão, que deve se apresentar em breve, e Paulo Probo, que já se apresentou. Então, a gente está seguindo a ordem que foi planejada pelo grupo, sendo um capítulo do livro Educação como Prática de Liberdade até a sua conclusão. Hoje a gente vai trabalhar o segundo capítulo, né, que se chama Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática. O título do nosso trabalho de hoje é Entre a Experiência Antidemocrática e a Inexperiência Democrática, Reflexões para a Educação Social. Foi um tema que a gente pensou a partir da leitura do próprio capítulo. A gente traçou alguns horários, mas eu penso que, para não ficar chato, né, gente, essas apresentações que tem tom de missa, assim, sem homilia, é chato pra caramba. Então a gente vai criar realmente aquela coisa da mesa de bar, da troca de ideias, e vamos fazer algumas provocações aqui. Nesse minuto eu vou só desligar a câmera, porque eu vou ficar na própria apresentação, então eu vou dar o roteiro para vocês. A gente vai trabalhar educação social, a relação da experiência democrática e a questão do fascismo como a não representação dessa experiência democrática mais viva, né? Então, eu vou começar a apresentação. Os meus queridos Fernando Leão e Paulo Probo podem intervir da maneira que quiserem, quando puderem, né? Então, eu começo com uma provocação para um grupo. Assim, eu tenho uma dimensão do que é essa educação social, mas eu queria ouvir de vocês o que é educação social dentro de uma visão pedagógica. Eu penso que muitos aqui trabalham com grupos dos movimentos sociais. Andréia é um agente de transformação lá no Instituto Verde Luz, tem outros atores também. João está na Floresta Agroecológica lá do Servi Luz. O que vocês entendem como educação social? Queria ouvir um pouco de vocês. Posso começar? Só para começar. Por favor, querida. Aqui é a Andréia, né? E só... Eu penso muito sobre isso, sabe, Tiago? Sobre a educação social, porque eu me sinto tão tocada pela educação social, e quando eu falo tocada, não só no aspecto afetivo, mas no aspecto de quem eu sou, sabe? Assim, foi tão essencial para a minha vida ter tido educadores e educadoras sociais que me deram perspectivas, mesmo assim, de outras possibilidades de enxergar o mundo, de dançar, da capoeira. Tive muitos educadores incríveis na minha infância e começo de adolescência. E isso foi tão essencial para mim, né? Eu nem imagino que seria, não seria a Andréia, seria outra Andréia, né? Sem essas pessoas na minha vida. E aí, quando atuo como educadora, e começo, inclusive, sem saber que era educadora, né, nesse processo de comunitário, de desenvolver atividades, e aí vamos fazer uma oficina, aí já ia lá eu fazer uma oficina, e aí todo aquele trabalho, né, fazer uma oficina, vixe, as mulheres tem as crianças, tem que levar um bolo, as crianças não vão ficar quietas se não tiver comida, não. Aí eu arranjava um bolo, uma comida, uma coisa, e aquele carinho todo de montar um processo todo, de acolher, de receber, sabe? Foi a minha primeira experiência. E aí depois eu consegui um estágio como educadora social, né? Que tinha esse nome. Aí eu, já era educadora social no meu território, desenvolvendo essas atividades. E para mim é isso, sabe? A educação. Quando eu penso na educadora social, eu penso nessa pessoa que vai pensar o território, pensar as questões, que vai estar aberta para as transformações dentro dos seus processos, de cada universo que cada indivíduo é, né? Do universo que cada indivíduo é. E, para mim, ela não tem como estar distante do aspecto afetivo, né? O afeto, o estar afetado por cada ser que ali compõe aquele espaço. E aí eu fico nessa linha desse papel transformador, sabe, da educação social e da essencialidade. Inclusive, me proponho agora no mestrado
a pensar mais sobre isso, porque, de fato, é um ponto que penso nesses saberes todos que são potencializadores e que são transformadores na vida de tantas pessoas, né? E é isso, não vou nem me esticar muito, porque se for falar muito, eu falo muito mesmo, porque tem muito afeto. Mas vou deixar escutar os amigos. Mas é essa potência de uma educação que pensa um geral e um específico, um geral do contexto e um específico do ser. É isso. Antes de passar a palavra para Paulo, depois para João Vitor, eu queria só destacar um ponto da fala da Andréa, que, quando ela coloca, é uma educação de afetos, porque a gente se afeta e se deixa afetar, e afetar no sentido positivo de importância, né? Queria só fazer esse destaque, porque isso vai ser apresentado mais na frente na nossa apresentação. Agora, Paulo Probo, depois João Vitor Martins, que levantaram a mão. André, eu quero complementar e agradecer essa fala que você marcou, assim, de que começa sem saber que era educador, e eu me sinto muito agraciado por isso, porque parece que é exatamente isso. A educação social, ela pressupõe seres que estão transitando num determinado território, observam essa realidade, saem do campo da crítica, essa crítica que não transforma, adota uma postura de rebeldia amorosa e passa a interagir com aquele território, com aquela comunidade, no sentido de estabelecer laços, vivências, talvez com esse propósito de se perceber melhor ali, e quem sabe mudar algo, né? Mas mudar, sobretudo, a si mesmo. E aí é muito legal, assim, quando eu escuto você falar isso, porque é o meu caminho também. A gente se gradua e acha que a nossa função é ali dentro da escola, é o ambiente escolar. E, na verdade, a educação social, ela está presente no mundo, na natureza, nas relações do homem, em todas as suas dimensões. E volto a dizer, se pudermos criar não só vínculos, mas transformações, possibilidades de uma vida mais democrática, é o que deve ser. Então, eu me coloco muito nisso, assim, é muito legal ouvir isso e me reconhecer nesse caminho também. Portanto, eu acho que a educação social é isso, são seres conectados, pode até ser dentro da escola, mas também fora dela, a serviço de interpretar e melhorar, quem sabe, a realidade. Obrigado, querido. João Vitor Martins, depois João Batista Figueiredo. Para mim, eu também eu tô bem no início, assim, na verdade, né? Vivendo isso e tal, e aprendendo, mas o que me vem à cabeça é que a educação social é, primeiro, uma educação que busca se adaptar às condições, à realidade social de onde ela está se inserindo, né? Então, ela é sempre contra essa educação universal, mas que se adapta a cada território, a cada pessoa que esteja lá, buscando as singularidades de cada uma e do lugar também. Mas aí é isso entender, né, como o Thiago e a André também, como os colegas trouxeram, não é um entender só cognitivo, né, mas é muito importante se deixar afetado por aquela realidade social. E a partir disso, aí eu penso que também levantar, trazer debates, reflexões sobre aquelas condições sociais ali vividas e buscar entender os sentidos e depois buscar transformá-la de acordo com os sentidos das pessoas que estão ali. Obrigado, João Filho. Agora, João Pai. Eu queria primeiro me desculpar com vocês, porque o que eu vou dizer pode parecer um contraponto a tudo que tem sido dito aqui.
mas eu preciso compartilhar com vocês a sensação que eu tenho quando eu escuto essa palavra educação social. E não é uma boa sensação. Eu acho que eu tenho aí um preconceito em relação a essa palavra, não só a palavra propriamente dita, mas até a oportunidade que eu tive de interagir com ela alguns anos atrás, quando me foi apresentado o conceito de educação social, quando eu orientava um outro estudante no mestrado e que trabalhou com esse conceito, né? E para mim, esses preconceitos que eu tenho em relação ao conceito de educação social está associado, primeiro, a essa ideia do social. Porque eu entendo que a educação popular ela teria uma conotação mais oportuna politicamente. Mas, assim, compreendo que a necessidade de estabelecer, talvez, esse conceito tenha emergido por conta da necessidade de articular formalmente um campo de estudos que envolvesse essas interações que acontecem nas ruas, né, das cidades. Mas eu entendo que isso poderia, em certa medida, ser contemplado pelo conceito de educação popular, não fora o fato de a educação popular estar muito associada a outras lutas, né? Então, por exemplo, quando eu falo movimentos sociais, movimento popular, nesse contraponto, eu entendo que o movimento popular me representa muito mais do que os movimentos sociais, porque nos anos de 1980, quando surgiu esses movimentos sociais, eles foram extremamente cooptados pelas elites desse país e, consequentemente, as lideranças desses movimentos foram engajadas ou envolvidas em outras lógicas e esvaziaram as próprias lutas dos movimentos sociais, deixando um vazio traumático naquele contexto. Quando nós falamos em políticas públicas, quase sempre esse conceito de políticas públicas está muito associado a essa discussão do social. E, entretanto, políticas populares estão muito ligadas às lutas dos povos, das pessoas, das comunidades, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que é um preconceito meu, que eu preciso reelaborar, mas que envolve essa discussão do conceito de educação social. E eu entendo que é preciso que nós possamos dar vida a esse conceito, principalmente saindo dessa perspectiva mais cognitivista que ela adquiriu, em certa medida, talvez para ganhar status, né, de uma área estruturada. É como tudo que aconteceu, né? Por exemplo, a própria ciências sociais, ela surge dentro de um bojo das ciências humanas e começa a tentar se diferenciar das ciências humanas, construindo artifícios paradigmáticos capazes de lhe dar um status de ciência, né? A psicologia também, quando surge, ela surge dentro de uma lógica que necessariamente foi preciso ser revestida de uma formatação mais acadêmica para poder dar-lhe status político e epistemológico. Eu creio que também a educação social envolve essa temática, essa questão. Mas, regra geral, a educação social está muito ligada a ações específicas que acontecem a partir do Estado, muitas vezes, eu diria. E penso que a gente precisa retomar essa discussão, tentando imbricar melhor a educação social e a educação popular, porque eu acho que é imprescindível isso, né? Essa dimensão política popular da educação social. Obrigado. Maria de Fátima, querido, você levantou primeiro. Eu não sei se o próximo é Andréia ou Luiz Eduardo, mas... Quando eu escuto a fala de vocês, eu fico pensando, então, eu tenho que aprender o que é educação social. Realmente, eu ainda tenho que entender melhor. Assim, porque eu, fazendo assim um levantamento da minha trajetória de vida, eu fico lembrando que, de criança, eu sempre fui muito teimosa. Eu queria sempre avançar naquele meu mundo, eu queria aprender mais. E, de alguma forma, eu era silenciada. Eu era silenciada na minha família, por alguns colegas, enfim. Aí eu lembro que eu vim... porque eu entendo essa questão da educação social como uma espécie assim, de despertar da consciência, sabe? É mais ou menos isso. Aí, então, eu sinto que eu fui aprender sobre isso, eu fui viver essa consciência mais elaborada nos grupos de teatro da minha escola, sabe? Eu comecei a viver
essa consciência mais crítica, né, que a gente devia ter para se organizar, para defender aquilo que a gente queria, que a gente acreditava, a se rebelar contra aquilo que estava posto, sabe? Aí, então, eu fui aprendendo, fui percebendo essas questões, né? Aí também nos movimentos das pastorais de juventude, da Igreja Católica, eu fui ampliando ainda mais um pouco, no centro acadêmico da universidade, no DCE, que eu participei, né? Aí eu vejo como esse movimento, né, de a gente ampliar a consciência numa praxe, né? Nessa praxe de ação, de refletir e de transformar a nossa realidade. Eu vejo, né? E que, como ficou claro aí, quando a gente percebe as coisas, a gente se afeta por ela, e aí, a partir daí, a gente reage, né? E tenta modificá-la. Então, eu penso que seja mais ou menos isso, né? Essa forma da gente ler, aprender a ler o mundo, né? Para, de alguma forma, transformar aquilo que a gente percebe que a gente sente que não tá condizendo com um bem maior para todos, né? Como a gente, eu penso assim, é porque realmente é difícil a gente dizer assim, um conceito é isso, ele se conceituar alguma coisa, principalmente a educação social. Pelo menos para mim, é meio complexo, né? Mas eu entendo mais ou menos isso. Me chamou a atenção aqui uma fala do professor João Figueiredo, né? Quando ele fala que a educação social acabou se apropriando de conceitos técnicos para poder ganhar o status de ciência, né? Que aí eu lembro de Augusto Comte, toda aquela história, né? E ele transformou o próprio processo humano, ele abandonou muito o humano para trabalhar com números para poder ter essa visão, né? E aí isso também nos revela o que é educação social, que eu acredito que ela tem que ser algo que seja de mão dupla, né? Eu não posso ter uma educação social somente eu, educador da escola, eu, educador da universidade, de ter essa educação social dos meninos e os meninos não saberem onde eles se encaixam, né? Porque aí eu volto para a Conte de novo e vou trabalhar com números. A gente faz o levantamento na escola, né? E você sabe, eu tenho 48% de alunos que recebem Bolsa Família. Eu tenho 35% de alunos que vêm para a escola de bicicleta. Tá, eu tenho números. Né? Eu tenho essa tecnicidade do tratamento humano. E eu acredito que isso deixa de ser humano. Mas quando eu lembro, por exemplo, que eu tenho uma aluna X que mora a 35 quilômetros da escola, em uma comunidade pobre, aqui de Itapipoca, e que essa aluna X, eu tive que ir lá deixar um material impresso para ela ter acesso à educação, que ela não tinha condições financeiras, então eu estou sabendo o que é humano. Eu transformei o número em pessoa. E isso é humano, né? Que é o que a gente chama de busca ativa hoje, né? Para quem está trabalhando em escola e desse ensino híbrido. Então, tem todo esse questionamento dessa busca ativa, que é muito importante, porque ele acaba resgatando quem não tem condições mesmo, né? E aí, quando eu digo resgatando, significa que se esse aluno tivesse sido abandonado, ele não teria terminado o ensino médio, ou não iria terminar, e não sei o que ele ia acontecer com ele. Mas voltando ao termo educação social, né? Esses meninos também que estão nessa faixa de pobreza, eles também têm que ter uma relação de saber onde eles estão e onde eles podem chegar. Por exemplo, tem o Instagram, vou entrar aqui numa discussão aqui um pouco de rede social, que os meninos ficam postando coisas que eles não têm e não vivem o tempo todo.
Então, assim, os meninos no Instagram, muito bem, em praia, e isso e aquilo, como se fosse uma ostentação de dinheiro, e a gente sabe que os meninos não têm uma condição social para que tivesse isso. Não estou, em momento algum, me desculpem colocar, eu não estou achando errado eles irem a uma praia e fazerem essas coisas, não. Mas eles ostentam de uma forma que, quando eles é para tentar um vestibular ou colocar uma nota de Enem, eles colocam para um local que eles não têm condição nenhuma de ir, de fazer, e muitas vezes não fazem porque não tem essa condição, e não aproveitam as oportunidades locais de um crescimento acadêmico, por exemplo, porque tem vergonha de colocar para cá, de que os colegas dentro do Instagram ou de outras coisas vão achar deles. Eu hoje, ó, eu sou do núcleo gestor de uma escola profissional, e tá aqui, meu cabelo tá aqui, morto de armado, porque antes se tinha uma cultura na escola profissional de quê? De que o menino que tinha o cabelo crespo, ele tinha que cortar o cabelo para ir para um estágio e não sofrer uma pressão social em relação ao estágio, porque a gente sabe que nós trabalhamos com comércio, com essas áreas, e isso ia ter um impacto talvez para o menino lá na frente. Mas é uma política de afirmação eu revelar o meu cabelo, porque faz parte de uma educação social. Eu tenho que saber o meu local de pertencimento e tenho que defender esse local de pertencimento dessa educação social. Eu não tenho como ensinar somente química, física, biologia e outras matérias para os meninos e não demonstrar para ele que eu tenho minha educação social do nicho que eu faço parte. Eu tenho que defender minha negritude porque eu sou negro. Até que ponto eu tenho cabelo aqui de quem for uma mistura de várias etnias e outras coisas, e eu tenho que defender isso porque esse sou quem sou, e não ter vergonha e ter medo de uma sociedade opressora. Então, isso também é uma educação social. Saber de onde faz parte, defender o que faz parte, não ter vergonha de quem é. Então, acredito que isso, sim. E essas redes sociais mentirosas, fakes, elas acabam vendendo imagem que os meninos querem, por fina força, defender essas imagens. Então, cabe a nós também ter esse trabalho, ter essa educação, né? A palavra equidade foi muito vendida, né? Nesse tempo. Mas aí eu volto ao que o outro João estava dizendo neste instante aqui, né? Que eu tenho que viver, acho que foi o João, não sei agora, eu tenho que viver a profundidade das palavras e não somente, vamos fazer equidade, falar por falar, porque eu fui treinado a falar equidade, mas viver o que é o fator. Eu vou deixar todas as atividades e tudo para todos os alunos? Não vou, mas eu vou deixar para aquele que tem maior necessidade, porque eu estou dando oportunidades diferentes para quem tem necessidades diferentes. Então, assim, eu acredito que o termo educação social é um termo muito amplo, e eu acabei chutando aqui vários âmbitos da minha visão desse termo, né? Mas eu vou baixar aqui minha mão e termino minha fala. Gratidão, querido. O Luiz Eduardo fala que nem o nosso colega Rinaldo, lá de Itapoca também, ao mesmo tom. Se eu fecho o olho, é o Rinaldo. André Lopes. O Rinaldo mandou. Rinaldo disse assim, eu vou mandar esse substituto aqui para substituir a minha presença espiritual de audição. Gente, eu me sinto muito contemplada quando o João coloca essa questão da inquietação. Inclusive, quando eu olho o nome, ele me inquieta. Eu fico mais tranquila quando eu lembro da prática, né? Porque tenho a minha prática, inclusive, tem uma prática dos que estão comigo. Até porque eu fico pensando que o nome, né, ele faz parte, ele entra naquele limbo de nomes que para mim ele é amplo, infelizmente, eu não gosto que seja, mas ele é, de fato, né? Que são esses nomes que a gente vai agregando por uma questão de políticas públicas que são construídas a partir disso, né? De construções políticas que são adaptadas nisso. E aí a gente vai cair em vários processos. O próprio tradicional, né?
quando se constitui o que é um saber tradicional e o que é um outro saber. E o outro saber, ele é o majoritário, ele é o único, né? Que vai ser dentro dessa lógica do colonizador. Aquele saber como sendo o padrão ideal do conhecimento. E o tradicional, aquela coisa limitada, a poucos ali, que pode... Mas o que reconhece em políticas públicas, inclusive quando a gente trabalha com os movimentos, né? Indígena, das comunidades tradicionais, eu tenho que reconhecer com esse nome se eu quiser um reconhecimento legal daquilo que eu estou afirmando, né? Se é um processo de fortalecimento, vão ter as questões legais do que isso vai trazendo. Para a educação, e aí eu concordo plenamente, inclusive hoje me entendo muito mais como educadora, não é nem que eu me entenda, na verdade a compreensão é a mesma, mas fortaleço a questão da educadora ambiental, por essa perspectiva de fortalecer o ambiental como tudo isso, né? Como cultural, social, histórico. E aí me fortaleço nisso. Mas quando penso em educação social, e aí inclusive, quando o João colocou os conceitos, me trouxe alguns questionamentos, porque o próprio popular hoje vem sendo questionado por movimentos, né? Assim, pelo uso do popular, não o popular em si, mas o uso. Entender o popular como um populacho, como algo que é de segunda categoria, né? Porque eu acredito que, inclusive, a própria colonialidade ela vai usar a linguagem de poder em todos os aspectos que forem possíveis, né? Tudo que eu puder ver uma ascensão e eu puder diminuir aquilo, diminuir a força daquilo, e aí eu acho que isso que Eduardo traz, o Luiz Eduardo traz, muito potente, porque isso é uma construção, né? De desvalorização dos saberes. Eu tive um tempo que eu trabalhei nas credes, né? Do interior, trabalhei Sertão Central e Sertão dos Inhamuns. Eram 4 créditos que eu fazia esse acompanhamento. E eu fazia a formação dos educadores. E um dos principais, assim, o ponto essencial, assim, de partida, o ponto de partida com os educadores, para que isso fosse trabalhado com os educandos, era a valorização dos saberes locais. A primeira coisa, assim, o que é que se tem no território? Né? Porque o primeiro diálogo eu vou embora, vou comprar um carro, vou trabalhar com tecnologia, o menino está no meio do sertão, só tem cabra e areia. Aí ele quer trabalhar com tecnologia, meu Deus, a internet não chega nem lá, não chega lá, a desgraça da internet, tem tanta coisa para esse menino fazer na vida, ele sabe tanta coisa, inclusive, né? Ele aprendeu tanta coisa com seus ancestrais, com seus mestres, tem tanta sabedoria, tanto compartilhamento, tanta coisa, que depois ele pode, inclusive, associar com a internet para crescer, para fazer outras coisas. Mas essa valorização do ser era o primeiro ponto. Assim, a valorização do saber, do território, dessa territorialidade, dessas compreensões, ela era o pontapé inicial. E aí, inclusive, queria trazer essas reflexões, mas também, inclusive, o João fala dos movimentos sociais, e agora eu estou lendo mais sobre o conceito em si, né, por intermédio da Celestina. E aí divergi um pouco do que o João colocou, mas vou ler mais, inclusive, para entender melhor essas divergências. Mas tenham todas essas perspectivas que vão indo, né? E aí, Luiz, só um pontinho, gente, para me concluir. O Luiz falou desse cabelo armado. Tinha uma professora de português, loura, dessas que anda bem com muitas coisas nas orelhas e no corpo todo, de coisas douradas no corpo todo, né? Aí eu entrando na sala, e eu não era aluna de estar em sala, eu era aluna de estar na escola, não na sala. E aí eu chegando, ela disse assim, Andréia, seu cabelo, ele é bandido. Aí eu, bandido? Já fiquei com 2 pés atrás com ela, né? Quando ele não está preso, ele está armado. Aí eu fiquei assim, tão incomodada com aquilo, tão incomodada, mas na época não tinha muitos espaços, né, de diálogo, de compreensão, e lembro que aquilo me deixou muito envergonhada por muito tempo, né? E aí essa palavra do educador, né, dessa pessoa que não compreende o social, né, do que não é ser um educador social, trazendo de novo para essa importância que o Luiz traz, desse social da compreensão de quem eu sou e do fortalecimento do que um outro é, né? E aí, o fortalecer quem eu sou não é para deslegitimar o outro e as potências que o outro tem. É muito pelo contrário, é fortalecer que somos individuais e é essencial que nós nos sintamos felizes e bem com o que somos, né? E com o que temos. Esse fortalecimento é essencial. E aí, quis compartilhar o quão impactante é uma professora sem noção, né? E cruel, inclusive. Mas é isso, gratidão. Vou passar aqui para frente.
Obrigado, querida. Um ponto que eu vi do processo todo é que a gente sempre, por mais que sejam experiências pessoais, a gente nunca tem como base alguma perspectiva teórica, né? A gente sempre vai das nossas experimentações do que é essa educação social. Então, o grupo vai trazer agora um pouco dessa teorização. A gente está usando hoje, para traçar só alguns pontos bases, a Mercê Roman. Ela é professora da Universidade de Barcelona e ela tem esse livro com um compilado de artigos que se chama Profissão Educador Social. E ela vai trabalhar algumas conceituações do que é esse educador social e, dentre elas, ela vai falar sobre a própria educação social. Ela começa falando sobre a pedagogia social, porque a educação social ela é um ponto que se origina dessa pedagogia social. Aí ela coloca: a pedagogia social é, pois, um conjunto de saberes, sejam teóricos, técnicos, experienciais, descritivos ou normativos, mas saberes que tratam de um objeto determinado. Então, ela coloca essa educação social, na verdade, ela situa ela dentro de uma lógica de pesquisa mesmo, né? Então, eu preciso de teoria, eu preciso de uma técnica e eu preciso da experiência para essa concretude entre universidade, mundo acadêmico e o mundo social, que é tudo que está externo à lógica mais academicista, para que eles se encontrem. Então, para isso tudo, é necessário que haja uma normativa, uma normatização dos processos sociais. Por isso que ela coloca como pedagogia social. Logo depois, ela vai tratar sobre a própria educação social. Porque a educação social ela abre a nossa apresentação, porque foi definido no grupo que nós utilizaríamos o capítulo e um conceito-chave. No caso, o conceito-chave é a própria educação social. A Roman coloca: a educação social pertence, portanto, à ordem das práticas, processos, fenômenos, quer dizer, a ordem da realidade educativa. Estamos diante de um tipo ou de classe da educação. Então, ela situa a educação social em diálogo com a própria realidade educativa. É por isso que os processos de educação social eles são sempre conectados ao mundo social, principalmente das pessoas. É algo que não só a academia, mas a escola em si, ela se perde um pouco nesse processo, porque ela ainda busca mais a teorização pela própria teorização. Ela não dá sentido, que Paulo Freire vem tratando na obra dele toda, que é essa educação pautada em sentidos. Eu só me movo dentro de um processo de transformação social se eu ver sentido. As crianças só vão a projetos sociais no qual elas não têm nenhum tipo de obrigação formal, porque elas veem sentidos nas práticas pedagógicas daqueles processos, seja numa ONG mais simples ou numa mais estruturada, elas só voltam a cada dia ou semanalmente, porque elas veem sentidos no processo pedagógico. Então, gente, o que é democracia? Para fazer uma provocação, antes de entrar no mérito do próprio capítulo, a gente vai colocar para vocês um vídeo rapidinho, de 3 minutinhos, de uma experiência social de pessoas que foram convidadas a pensar sobre o que é democracia, aquelas mesas provocadoras de conversa, onde tem alguém que tem algum tipo de pensamento, ou baseado na época da sua experiência com a própria ditadura, ou que não tem nenhum tipo de conceituação sobre o fato. Enfim, elas são convidadas a dialogar e a defender seus pontos de vista. O vídeo acaba com a provocação. Eu acho que a palavra povo sumiu do vocabulário político, né? Então, a gente vai dar início a partir dessa provocação com a entrada no próprio capítulo em si, que é o capítulo 2. Eu penso que Paulo e Fernandinho possam interagir mais agora. A gente fez aquela leitura coletiva do processo, então, logo no começo do capítulo, Paulo Freire coloca: situamos a sociedade fechada, brasileira, colonial, escravocrata, sem povo, reflexa, antidemocrática, como ponto de partida de nossa fase de transição. Eu estava refletindo e tentando criar um ponto de partida da criação da sociedade brasileira, assim, quando a gente não foi o que a gente é hoje, assim, desde do princípio do que a gente se entende enquanto sociedade. Eu não consegui encontrar nenhum marco temporal
para definir o que nós nunca deixamos de ser. Nós sempre fomos racistas, nós sempre fomos uma sociedade escravocrata, nós sempre fomos colonial, nós sempre fomos antirreflexivos, antidemocráticos, desde o princípio da construção da nossa formação social. E eu estava pensando em algumas provocações, então, assim, como é que eu vou construir uma sociedade para não ser se eu nunca deixei de ser o que eu sempre fui de fato? Então, marca a chegada dos europeus. Mas eu não tenho conhecimento de antes disso, né? Como era essa sociedade que não era colonizada de fato. Assim, pelo menos algum tipo de registro dentro dos povos originários, enfim. Eu não tenho esse conhecimento, mas quem tiver e quiser corroborar, super bem-vindo. Tiago, perdão. Rapidinho, é interessante pensar quais eram os interesses desses europeus, né? Dessa coroa portuguesa praticamente falida, com anseios econômicos, ligadas pela ideia fabulosa do metalismo, do ouro, da prata, né? Os relatos da época, que eram relatos fantasiosos, obviamente, falavam que aqui nas Américas tinham montanhas de ouro, né? As pessoas criaram esse imaginário e montaram toda essa estrutura baseados numa ideia fantasiosa de um acesso fácil, de uma resolução muito imediata para os seus problemas econômicos, né? Então, parte desse princípio, de uma grande frustração, né? A chegada do elemento europeu aqui, o elemento português, ela é seguida imediatamente de uma grande frustração, porque não havia. O que havia eram povos que tinham uma forma muito, mas muito diferenciada de existir, e aí a ideia foi procurar alguma coisa, mas depois eu continuo a minha abordagem, era só para agregar um pouquinho, assim, porque realmente não houve esse marco instaurador, não foi pensada a ideia de desenvolvimento de uma sociedade, do desenvolvimento de uma nação. Não, a questão era explorar riquezas, né? Uhum. Obrigado, Paulinho. Andréia e depois Johnny Victor. Você falou das outras sociedades, né? Porque, de fato, quando a gente pensa nesse modelo colonial, ele chega há muitos anos, né? Mais de 500 anos, a gente encontra esse modelo colonial que vai se profissionalizando e se adequando e se moldando. A gente não pode fingir que a colonialidade ela se comportou da mesma forma durante esse período, né? Ela foi se adaptando. E aí esse modelo moderno colonial, né? Dentro de uma sociedade que se desenvolve a partir do capitalismo e de tudo isso, quando a gente pensa antes dela, eu acho que o essencial é pensarmos em povos, em modelos, em possibilidades que não vão ser hegemônicas. A violência da homogeneidade, ela chega a partir disso, pela não aceitação das múltiplas possibilidades. Inclusive, hoje, quando a gente dialoga, eu acho que a gente retoma isso que nos foi arrancado, a multiplicidade, né? A multiplicidade de relações, de compreensões, de saberes e de tudo isso. Acho que é isso, sabe? Esse ponto que você pergunta, do antes disso, eram muitas coisas, né? Eram muitas possibilidades. E eu acho que um ponto assim muito em comum é a relação com a Terra, que todos tinham, né? Se a gente vai procurar um ponto em comum que me vem à mente, é a relação com a Terra e a compreensão da necessidade do convívio em sociedade, que esse modelo colonial, inclusive, ataca de diversas formas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, né? Mas só essa contribuição. Muito grata. Muito boa fala, querida. Aqui eu sou o Dedé, vocês são o Didi, tá? Só levantar a escadinha para vocês brilharem. João Vitor, depois Maria de Fátima. Eu acho que uma questão que é quando a gente fala muito desse assunto assim, que a gente fica buscando um passado, né? Tipo, um modelo de sociedade diferente, não colonial. Aí a gente fica pensando na era pré-colombiana, né, antes deles chegarem e tal, dos europeus chegarem. E o grande problema também é que a gente trata como uma sociedade, né, a sociedade brasileira, ou o povo brasileiro, mas que
a Bolívia mostrou, né, como é importante tratar como povos e nações, e que, na verdade, ainda existe, né, ainda existe, vai existir no presente. Não é para tratar exatamente como uma coisa do passado, mas que existe. Apesar de ser cada vez mais difícil, né, se manter contra esse modelo colonial, ainda existem essas formas. E um bom livro para ver isso é o do Davi Copenau, né, A Queda do Céu, que ele tenta mostrar esses outros modos de se viver, e como, apesar de toda a resistência, né, que eles estão sofrendo, os Yanomami e tal, mas a gente está falando de democracia, né, então sistema político. Então pensar qual seria um outro sistema político além desse não democrático que a gente vive. Então, por exemplo, a gente também tem que partir da... A gente fala muito de um sistema político comunitário, né? Como se os povos indígenas têm mais essa coisa comunitária, num sistema político assim, não tão individualista quanto o nosso, que é antidemocrático e mais capitalista e tal. Mas também a gente tem que pensar em outros termos além do indivíduo, porque eles não, pelo menos os Yanomami, assim, não tem essa ideia do indivíduo como a gente tem, e nem do comunitário, como a gente tem. E pensar no sistema político também, onde eles não fazem a separação entre os seres, os não humanos e os humanos, ou espíritos e matéria. Então, na verdade, é meio que uma democracia, como Paulo Freire defende, mas no modo de viver, né? É um modo de viver que dialoga bastante, e dialoga tanto que não é só um diálogo entre os humanos, mas um diálogo com os seres da natureza e o contato com as plantas que faz ter acesso com os espíritos e tudo. Então, realmente, eu penso, tentando viajar aqui um pouco, é nesse sentido que o Paulo Freire ele defende a democracia. Uma democracia como modo de viver, primeiramente, não no sentido formal jurídico do Estado, e que se abre ao diálogo. Obrigado, Joãozinho. Fátima. Quando eu vi aí a frase, lembrando do livro, quando o Freire diz da imposição que nós vivemos na nossa sociedade, quando o povo não podia falar, né, quando o negro, o índio não tinha direito, né? Então, e ele coloca que não pode existir democracia, né, se não existe o direito à fala, né? Se as pessoas não podem se expressar, não podem, né? Então, ele coloca que a nossa sociedade, ela foi construída dessa forma, onde o povo era silenciado. E o processo de colonização não existia uma integração com o povo, mas sim como o Paulo falou, o interesse deles não era se integrar à nossa sociedade, não, era usurpar, tirar as nossas riquezas para poder voltar para a sua terra. Então, com isso, o nosso povo era cada vez mais marginalizado, né? Como é que diz aqui, tem uma hora que ele fala aqui, que eu acho interessante, era esmagado, né? Esmagado pelo poder, pela sociedade que ficava se impondo a ele. Eu acho que é mais ou menos isso, essa questão da sociedade fechada, né? O Freire coloca nesse aspecto no livro. Muito obrigado, Fátima. Eu vi que você leu. Muito feliz aqui. Tentei. Pronto, vamos dar sequência sobre essa relação da experiência de democracia, né? Freire, na página 91 da minha edição, ele coloca: o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências democráticas. O sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, à base da exploração econômica do grande domínio, que é um pouco da fala do próprio Paulinho, quando o João retoma também, tendo como base essa exploração mais pela dimensão do econômico, né, de uma utopia econômica, do que da construção de uma sociedade, de um modo de vida para aqueles povos, né? Eles não estavam buscando a construção de novas vidas, mas de como melhorar economicamente a vida que eles já possuíam ali naquele território. Então, para dialogar um pouco sobre essa relação de democracia, eu trago uma obra que é Como Funciona o Fascismo,
A Política do Nós e Eles, que é do Jason Stanley. Ele é filósofo, professor da Universidade de Yale, e ele venceu em 2005 o prêmio da Sociedade Americana de Filosofia, né? E ele coloca alguns pontos, eu trouxe aqui um trecho literal, bem do final do primeiro capítulo da obra. Ele coloca: os políticos fascistas justificam suas ideias ao aniquilar um senso comum de história, criando um passado mítico para respaldar sua visão do presente. Eles reescrevem a compreensão geral da população sobre a realidade, distorcendo a linguagem da idealização por meio da propaganda e promovendo um anti-intelectualismo, atacando universidades e sistemas educacionais que poderiam contestar suas ideias. Então, é basicamente a metodologia do atual governo. Ele faz esse processo de ataque às universidades, ele distorce a linguagem da idealização por meio de propagandas que distorcem grosseiramente a realidade, e ele, além de atacar a instituição, a universidade, ele destrói todo um sistema educacional que seria capaz de repensar o modo de vida e o modo como ele se apresenta enquanto sistema de governo. Paulo, como historiador, quer complementar? Fernando também? Trata-se de um modus operandi, né, Tiago? Todo o conjunto de experiências que vão sendo produzidas através das relações culturais desses povos originários, ancestrais, tradicionais, por não atenderem a esse modus operandi, terminam sendo trucidados, apagados, né? Então, é o que a gente vê ao longo da história do nosso país, com isso que os meninos falaram agora há pouco, sobre os povos que aqui habitavam, e é o que a gente vê hoje, né? Nas experiências, por exemplo, de administração de instituições que, a princípio, por essência, devem defender a igualdade racial, e você tem gestores que trabalham contra isso. Então, é nesse sentido, é você colocar pessoas que estejam a serviço desse desmonte cultural. Professor João, o senhor tem algum posicionamento em relação a esse processo de ataque às instituições, ataque ao sistema de ensino? Tiaguinho, é só reforçar esse comentário que você já fez, trazendo aí, inclusive, o próprio texto, né? É impressionante como a gente verifica que esse processo, ele acontece dentro dessa lógica. Eu compartilhando com vocês, né? Eu já falei sobre isso, que eu tenho uma filha que fez um trabalho sobre essa questão do uso da arte, né? Particularmente da fotografia e da colagem na construção de uma cultura alienante, né? E como isso foi impactante do ponto de vista do nazismo, da perspectiva do stalinismo, da perspectiva enfim, esses países, principalmente Alemanha, Itália e União Soviética, enquanto um Estado na época, né? Eles utilizaram essa estratégia de negar os fundamentos mais bem elaborados, produzidos por uma cultura intelectual associada à ciência. Não saiu como previsto. E aí, nesse sentido, começa a manipular com essas informações, né? Construindo fake news. Então, essa é a lógica que alimenta o sistema desde muito tempo atrás, né? Quer dizer, foi a lógica que construiu esse modelo de sociedade fascista há muitos anos atrás, foi a lógica que foi utilizada em certa medida na própria manipulação social constitutiva da nossa sociedade, né? Porque é a partir da alienação, a partir da negação de fundamentos mais elaborados, que encontra-se espaço para o mítico, né? E o mítico da pior forma possível, porque tem bons mitos e os péssimos mitos, né? E temos aí mitos sociais muito graves que são propagados construindo esse modelo aí que a gente tem. E aí, nesse modelo, passa a se justificar, em certa medida, a própria exploração, né? Enfim, era só para reforçar o que já foi dito.
Grato, professor. Muito obrigado. Andréia, por favor. Não só a sua colocação, Tiago, né? Inclusive o trecho, quando estava lendo, fiquei refletindo sobre uma pergunta que eu acredito que nós, né, que nos colocamos como pessoas estudiosas de Freire, freirianas e tal, escutamos essa pergunta: por que tanto ataque a Freire, né? E aí, como não, né? Tão bem descrito o processo deles, o celular do João, inclusive, acho que o celular dele disse assim, ó, alguma coisa não saiu como esperado. Acho que coube assim perfeitamente. Não sabe. E aí, como que permitir que essa denúncia do processo cirúrgico que eles seguem siga, né? Possa estar na escola. É muito arriscado. E aí, o Freire, ele tem as respostas do porquê, né? Eu acho que quando me perguntam porquê, com certeza é alguém que não leu muito o Freire. Aí a gente dialoga. Mas eu acho também, uma vez, a Eleni estava falando sobre isso, né, João? De como a disciplina de Freire agora tinha um boom de pessoas querendo entender por que desse ódio do Freire, né? E aí tem essas possibilidades que vão surgindo dessas violências. Era só isso, gratidão. Na obra, ele vai traçar um perfil tanto da construção de uma sociedade em vias do fascismo e do líder fascista, né? Que ele começa pela abordagem da construção em torno do mítico, dessa relação do homem como potência, aí ele vai fazendo todo um percurso sócio-histórico. E, pessoal, pronto, aí tem o trecho na página 40. Tiaguinho, só perdão. antes de tu passar para a página 43, eu queria só fazer uma... eu ganhei de presente um livro do nosso ilustre amigo lá do Rio Grande do Sul, Valdo Barcelos. Ele escreveu um livro sobre fascismo muito interessante, viu, gente? Uhum. Muito interessante. Eu não li a obra ainda, só dei uma folheada e tinha já informações que ele tinha me passado. Ele me mandou esse livro de presente e é muito legal esse trabalho. Eu só queria divulgar essa informação para quem se interessa pelo tema, né? Obrigado, professor. A gente vai agora para o próximo trecho do livro. Ele fala, historicamente, os líderes fascistas muitas vezes chegam ao poder através de eleições democráticas, mas o compromisso com a liberdade, como, por exemplo, a liberdade inerente no direito ao voto, tende a terminar com essa vitória. É basicamente o que tem acontecido aqui no país em torno de 90 dias atrás, exatamente como ele está descrevendo aqui, né? Essa relação da democracia, ela só cabe como instituição de um poder antidemocrático. A partir do momento que a antidemocracia encontra a democracia, ela trabalha para essa desconstrução de um modo operante. E ela não chega sozinha, ela chega baseada numa lógica econômica de poder. Então, ele não chegou ao ponto em que ele chegou só ou pelas bizarrices que ele falava. Na verdade, é desinteressante a gente tratar alguém ruim como se fosse uma atribuição à loucura manicomial, né? Ele é uma pessoa ruim, ele tinha um plano de ser Estado, né? Não, nada visto dentro de tamanha inocência ou irresponsabilidade. Tem uma expressão aqui na periferia que é o bichinho. Ele é usado para várias questões. O bichinho matou 10, o bichinho. Então, eu penso que a lógica do presidente é essa. Tem o bichinho que derramou o cuscuz e tem o bichinho que derramou 10. Então, é uma expressão que é um pouco problemática, porque a gente mascara vários aspectos daquele sujeito, daquela pessoa, né? E atribui só ao bichinho. Então, eu penso que seja importante tirar um pouco essa lógica do bichinho e ir mais para a lógica da responsabilização do fato, assim, né? Quem não tem responsabilidade sempre costuma atribuir culpados ou jogar a sua responsabilidade para alguém a quem não deveria ser. E esse é um percurso da gestão atual. E mais um trecho na página 44, que eu esqueci de colocar, ele vai colocar: a democracia, ao permitir a liberdade de expressão, abre espaço para que um demagogo explore a necessidade que o povo tem de um homem forte. O homem forte usa essa liberdade para se aproveitar do ressentimento e do medo das pessoas. É exato. Parece que o Bolsonaro lê esse livro. Compramos na mesma livraria, na Amazon. Eu vou fazer como está aqui, ó.
ele tá no capítulo 4 agora, já ele matar a gente. Então, eu acompanho as redes bolsonaristas, né, vou dar nome aos bois, e é uma mistura de incredulidade com patetismo, com bizarrice, assim. Todo dia algum sal quântico vai me infectar com a vacina americana. Então eles vivem de construções da irrealidade e eles se alimentam disso. No dia que eles abrirem a janela e olharem para o mundo lá fora, realmente eles vão ter um choque ou vão ter uma grande decepção interna, porque eles fielmente acreditam em tudo o que acontece lá. Eu acho bizarro. Teve um blogueiro que é dos movimentos sociais, que ele criou um site, criou uma caravana para visitar Bolsonaro. Cada pessoa doaria R$ 500. Ele conseguiu, gente, arrecadar R$ 150 mil de vários bolsonaristas. Ele entrou no grupo que eu estou, que é o Kenan. Todo mundo ficou louco para ir, tudo. No dia, iam sair 30 ônibus indo para Planaltina, Distrito Federal. Ele colocou o endereço, a hora que ele iria estar lá, ele tirou foto no ônibus, tipo assim, uma montagem, não era o rosto dele. Na data marcada, gente, tinham centenas de pessoas esperando um monte de ônibus sair, e foi uma grande pegadinha. Tá todo mundo querendo processar ele. Para tu ver o quanto de loucura tem no grupo desse. Não, eu penso que não seja nem loucura, assim. Eu penso que ao longo do processo, o bolsonarismo, ele acredita no que ele quer acreditar. E o bolsonarismo, como moeda, eu não sei se positiva, mas concreta, ele abriu a caixa de pessoas que estavam do nosso lado e que nunca foi aberta. E elas agora, elas sentiram força dentro de uma demagogia que eles acreditam ser concreta, para se expor enquanto pessoas, como o André está colocando aqui, é uma grande alucinação coletiva. Só que esse fascismo ele tem uma consequência prática. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará ele trouxe ontem alguns dados específicos sobre a consequência da antidemocracia ou da cegueira social em relação a um governo fascista. Né? Só aqui no Ceará, 44% das famílias cearenses passaram por situações de insegurança alimentar em 2019, ainda no ano não pandêmico, né, tão fortemente. Em 2018, eram 10 milhões de brasileiros que passaram fome. Em 2019, em um ano, esse número quase dobrou para 19 milhões de brasileiros que passaram fome. 1 em cada 10 famílias no estado vive em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a pessoa acordar e não saber o que ela vai comer. Todo mundo aqui sabe que vai ter café na mesa, que vai almoçar, que vai jantar, que se não tiver almoço vai pedir no iFood, que vai comer na casa do vizinho, mas tem um grupo de pessoas que não tem o que comer. E elas, não é que elas não vão nem jantar ou só almoçar. Tem pessoas que só vão ter uma refeição por dia. Eu moro aqui, eu já relatei várias vezes, quando a fome chega aqui na minha porta, porque eu sei que ela já chegou em várias outras portas. Assim, a fome é um cenário concreto do pensamento antidemocrático. Mas no desenvolvimento do capítulo, ele vai falar sobre o mutismo, que eu estava até falando com o Fernandinho hoje de manhã. O mutismo não é propriamente a inexistência da resposta, é a resposta que falta teor marcadamente crítico, que é essa lógica do silenciamento social. Né? Entre nós, pelo contrário, que predominou foi o mutismo do homem, foi a sua não participação na solução dos problemas comuns. Faltou-nos, na verdade, com o tipo de colonização que tivemos, vivência comunitária. Eu estou experienciando um processo lá no Instituto Seviluz que a gente está trabalhando políticas públicas com comunidades de periferia lá em Paraipaba. Eu me ver só nas praias, acho que eu estou curtindo a praia da Lagoinha, comprando coco a R$3, não é bem assim, hein? A gente está dialogando sobre um processo de reelaboração de políticas públicas para a desconstrução de uma marginalização de uma comunidade de periferia lá. Essa dimensão da vivência comunitária a nível de participação social, ela surge no sentido assim, mais profundo da coisa. Só para vocês terem uma base lá, o nome é Comunidade Vila Pôr do Sol. As ruas não têm nomes, as casas não têm números. Eles
organizam pelo nome dos moradores. Tipo, olha, aonde tu mora? Eu moro perto da casa da dona Fransquinha, que mora perto da casa da Silvana, que vende cocada, que mora perto do pescador. Então, quando alguém vai entregar alguma correspondência lá, não tem como entregar, porque nunca vai chegar, porque simbolicamente, dentro daquela questão da geografia da pobreza que o Milton Santos traz, eles não existem. E eles só passam a existir dentro de uma raiz econômica. Porque, assim, do lado está sendo construído o Hard Rock Hotel. É um grande empreendimento que, concretamente, é uma agressão à natureza lá do território. É um empreendimento megalomaníaco, que do lado tem um conjunto habitacional para gente rico, um Alphaville, e só para vocês terem uma ideia, no ano passado, quando estava tudo fechado só na construção, aquela obra conseguiu lucrar 500 milhões de reais. E a comunidade Vila Pôr do Sol, ela só entrou nessa lógica de uma política pública mais assertiva, porque o turista que for chegar no Hard Rock Hotel, ele passa do lado da comunidade Vila Pôr do Sol. Então, o poder público, quando foi dialogar sobre essa política pública, ele queria colocar essa política pública do modo como todo governo coloca, de cima para baixo. Aí surgiram alguns atores dos movimentos sociais também, dialogando com essa nova gestão lá do território, para assim, se nós vamos colocar uma política pública para o território, por que não dialogar com o território? Olha que loucura, dialogar, diálogo, ó, quem der, fantástica. Aí convidou o Instituto Serviluz, que tem um trabalho bem de comecinho lá no território do Serviluz, e um outro grupo social chamado Território Criativo. Então, a gente está buscando construir a identidade da Vila Pôr do Sol. Mas para que isso? Porque todas as ruas serão reformadas, vão ser construídas praças, um monumento simbólico, de acordo com as decisões tomadas pelos 3 grupos da comunidade, os adultos, os jovens e as crianças. Então, a gente está fazendo um grande trabalho pedagógico para reconhecer essas identidades, com arte, com cultura, com a arte urbana e também com os saberes que aquela comunidade construiu. É um novo modo de trabalhar a política pública, e isso também vai ser levado lá para o próprio Serviluz, também em parceria futuramente com a própria prefeitura, para pensar espaços de diálogo com aquele território. O território do Serviluz, ele é um território que ele abrange em torno de 15 a 30 mil pessoas. Não parece, mas ele é muito grande, ele é muito extenso e tem uma população que é muito móvel. Embaixo lá do Serviluz, passam dutos de gás assim, de 30 metros assim, pela comunidade toda. Se alguém der um tiro profundo para o chão, a comunidade explode. E ninguém nunca parou para pensar nisso, porque quem colocou esses tubos lá foi a M. Dias Branco, foi a Gás Butano, foi a Petrobras, que é uma empresa pública. E aquela comunidade, ela não escolheu estar ali, ela estava mais na ponta, ela foi jogada até ficar naquele bolo social. Só para vocês terem uma ideia, o Serviluz, ele fica na Regional 2 de Fortaleza. É a regional municipal mais rica da cidade. Dos 10 bairros mais ricos de Fortaleza, 9 estão na Regional 2. O único bairro pobre que está lá é o próprio Serviluz. Ele fica imprensado entre Praia do Futuro e Beira-Mar. Ele é o 5º bairro mais pobre de Fortaleza. E as políticas públicas que estão inseridas lá, elas não fazem sentido. Como uma comunidade de 15 mil pessoas tem uma escola, agora está sendo construída uma segunda escola que vai ficar pronta no ano que vem. Como um grupo de 15 mil pessoas tem um posto de saúde. Então, são políticas públicas assim que elas precisam realmente entrar em diálogo. Aquela areninha que vocês viram, agora nova lá, ele chama de areinha, porque a obra custou 6 milhões de reais, a areia invadiu todos os espaços, as grades estão todas deterioradas e ele não foi nem completo ainda. Porque, ao meu ver, né, como cidadão, para escoar dinheiro público, colocaram um empreendimento dentro da areia para justificar o gasto de 6 milhões de reais. Então, são políticas públicas assim, que dentro de um universo que não é democrático, elas acabam realmente agredindo, então, de violência os territórios. Né? André pediu a fala. Estava aqui pensando na violência do próprio Estado, né? E você fala da Lagoinha, eu conheço muito pouco da Lagoinha.
mas o que conheço, inclusive, são de conflitos territoriais, né? E de como o braço do Estado ele é potente na entrega de qualquer direito possível. Não existem direitos para os territórios, né? Lá na Lagoinha. Inclusive, ele é famosíssimo por abrir as pernas para condições absurdas. E aí, fiquei pensando muito em outras problemáticas que outros territórios enfrentam a partir disso, né? Porque a grande preocupação é a especulação imobiliária, né? Que hoje, inclusive, já é um nível tão avançado que os outros territórios, se você quiser ver exemplo de derrota, assim, de desastre, você vai na Lagoinha, na praia da Lagoinha, sobretudo. E aí, fico pensando, inclusive, numa campanha que o Terra Mar está fazendo recentemente, que é de valorização do território para não venda. E aí isso me lembra todo o processo de urbanização que os territórios e as periferias elas passam. Inclusive a professora Raquel Rigoto uma vez botou um conceito que eu sempre tento lembrar e nunca me esqueço, nunca lembro. Se Fernando, que é mais próximo, conseguir lembrar, eu agradeço. Nessa construção da condição absurda, né? Vai construindo a condição de não possibilidade de existir ali. Porque inclusive essa reforma, Tiago, em outros territórios se favorece essa reforma, né? De melhoria, tanto da estrutura como dos equipamentos, e logo em seguida, a impossibilitação de vida dessas pessoas, elas são obrigadas a vender suas casas para especulação imobiliária e ocupar terrenos insalubres para suas condições de vida, porque muitas vezes são pescadores e pescadoras que vão sendo jogados para longe dessa região costeira, né? Que vão sendo jogados para longe de ter um espaço, porque muita gente também planta, muita gente vive disso. Então, fico pensando muito, assim, de beber um pouco do que o Instituto Terra Mar já vem construindo com a região costeira, por já estar enfrentando por já ter exemplos de resistência quanto a essas problemáticas, né? Porque o Estado ele vai construindo possibilidades de melhoria para a especulação, né? E isso no território da Sabiaguaba, a gente vê como reflexo do próprio racismo ambiental sendo implantado de todas as formas possíveis, a partir da violência policial, né? Porque no aspecto urbano vai ter toda essa questão. As zonas de sacrifício. Muito obrigada, Fernanda. Essa palavra é exatamente isso. E é isso que a gente sente quando vê o território. É uma zona de sacrifício. E aí, a Sabiaguaba, você vai ver isso, a especulação imobiliária tentando inviabilizar a existência das pessoas lá com a negação de estruturas. Por que não tem escola? Por que a areninha vai ser construída em qualquer lugar? Primeiro, e aí vai ter outro aspecto, né? Porque os espaços públicos, eles são cabides eleitorais. E aí compra-se projeto pronto que vem da Europa. Os urbanistas daqui não escrevem um projeto. O cara da Europa nem sabe que a maresia vai destruir. E aí você só pega o modelo pronto e tenta colocar em lugares sem planejar, porque é um cabide eleitoral. E eu estava recentemente mais próximo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, trocou do Roberto Cláudio, que era uma pessoa que eu tinha vontade de sentar na cara, assim, dar na cara dele, assim, sem pausas. Eu queria quebrar minha mão e dar na cara dele. Por essa política absurda de urbanismo, né, que de meio ambiente não tem. Tem uma política de urbanismo violenta. E aí foi para o Sarto, piorou. Tinha alguns técnicos na política do Roberto Cláudio, tinha alguns técnicos que ainda trabalhavam nesse espaço, não tem mais. É um cabide eleitoral de pessoas que conseguem vender bem a propaganda. É tudo, tipo doutor de geografia especializado em marketing. Desgraça. Mas só para trazer, né, que essa questão de como o Estado hoje ele está a serviço dessa violência, seja através da especulação imobiliária, seja através das eólicas, seja através dos grandes empreendimentos, como a M. Dias Branco, que vai causar diversos outros problemas, além dos dutos que passam por lá, né? E aí o território ele tem que ser visto como a serviço daquilo, e não com todas as potencialidades que tem. Inclusive, por isso a essencialidade de não construção de outras escolas, de não melhoria de condições essenciais para aquela população, né? Mas só esses sentimentos que vão surgindo. Muito grata. Renatinha, você pediu a fala, querido. Tchau, João. Boa reunião. Obrigada, Tiago. Tiago, estava vendo essas falas, né? E quando eu estava lendo o capítulo, né, ele traz questões muito importantes, né? Como a questão da inexperiência democrática, da falta de vivência comunitária e a própria questão dos mitos coloniais, né? Que sustentam esse modelo de sociedade. E aí eu fiquei pensando na relação de tudo isso, né, com o nosso ambiente escolar, sabe? Na nossa vida, mas também no nosso ambiente de escola, sabe?
porque eu fiquei refletindo assim na minha prática, na minha vivência, né, na minha experiência enquanto professora, o quanto é difícil, é raro esses espaços dentro da própria escola, né, que é um ambiente educativo em essência, né, da dificuldade de construir esses espaços, né. E eu não estou nem falando do PPP só, não, eu estou falando das práticas, né, didático-pedagógicas. Eu estava lembrando aqui que quando eu estava dando aula no ensino fundamental, também já deu em algumas graduações por aí, quando você fala em um trabalho em equipe, em um trabalho de grupo, né, o quanto muitas pessoas têm resistência a isso, né, porque se criou aquela ideia de que é difícil, é complicado, pensa-se diferente, não vai dar certo, porque tem que ser uma pessoa, eu não posso ir com qualquer equipe, porque tem que ser a minha equipe, porque pensa parecido comigo, com aquela, não vai dar certo, né? E aí eu rememoro aquele vídeo que tu trouxe, né, sobre a questão da importância do conflito, né, a importância do diálogo, da tentativa de articulação, mesmo entre pessoas que pensam e agem diferente, né? E aí eu fiquei pensando muito nessas ideias, né, desses mitos, né, que vão dando sustentação, que vão alimentando ideologicamente, e que essa ideologia ela se converte em prática, né, que vão alimentando essa contínua inexperiência democrática que a gente tem e dessa dificuldade de vivência comunitária, né. Eu lembro que uma vez, numa escola que eu estava, a professora, né, ousou fazer um projeto, uma atividade com as crianças, do que é que elas queriam no bairro onde elas moravam, né. Olha, vamos fazer o que é que vocês querem? Um monte de pivetinho de 4 anos, né. E aí vocês vão pensar no que a gente pode fazer. Vamos supor que nós vamos criar um bairro, não sei o que é que vocês querem. E essas crianças, né, elas chegaram, a partir das suas experiências, das suas concepções, trazendo visões de mundo e compreensões tão ricas, que às vezes nos nossos mitos de que quem é que tem competência para falar, né, é o mais velho, é o adulto, é o que estuda mais. Aí eu me lembro que a menina chegou e disse assim, ó, tia, nosso bairro no Carreira da Serrinha, né, tinha que ter uma praça. Porque não é o trabalho da criança brincar? As crianças não precisam brincar? Como é que a gente vai brincar se não tem uma pracinha, não tem um brinquedo, não tem um parque, não tem nada para a gente brincar? É só dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa o dia todo, né? E aí eu penso, tipo assim, é uma reflexão que uma criança tão pequenininha, ela traz a partir da sua vivência, dos diálogos que ela tem para a escola, né, que é extremamente rica, né, de uma complexidade gigante. E aí é como eu falo, né, qual o papel da escola, né, da gente que está na escola, a grande maioria de nós ou estamos ou vamos, né, nem todos nós vamos ficar necessariamente nos ambientes, digamos, informais, embora nós estejamos nele, porque a gente está vivendo, a gente está circulando eles, mas como é que a gente traz a questão dessa vivência comunitária, dessa participação, de propiciar espaços de vivências dessa democracia, né? Porque eu acho que o Freire, no próprio livro, ele deixa muito claro que não é uma coisa que você vai aprender para depois fazer, é uma coisa que você vai construindo ao fazer, é no processo, não é um a priori nem um a posteriori, é uma coisa que a gente vai inventando, reinventando, reconstruindo a partir do que a gente tem, do concreto, do real, da vida, das necessidades, né? E muitas vezes a gente pensa e reflete isso em termos da teoria, ou às vezes no termo do macro, que a gente tem uma limitada possibilidade de atuação, mas eu acho que a gente tem que refletir muito no sentido do que é que a gente pode fazer nos espaços que a gente atua, nos espaços onde a gente vive, nos espaços em que a gente trabalha, né? Porque eu acho extremamente fundamental. Eu fiquei impressionada com essa atividade dessas crianças, porque elas trouxeram tantas reflexões que elas deram a aula, né? Crianças pobres, carentes da periferia, mas que vivem uma realidade e pegavam vários discursos que a escola e outras pessoas trazem do que é a infância, e elas articularam soluções do que é que precisavam, né? Elas mostraram uma visão de mundo, uma compreensão de realidade e de necessidade que muitas vezes nós adultos não conseguimos enxergar, né? Então, eu acho que é isso, né? Muito que o Paulo Freire traz, né? Construir esse espaço de experiências e entender que todos têm que contribuir, né? Na participação, né? Que todos têm direito e potencial de participar. Era isso. Obrigada, Thiago.
Gratidão, querida. E o que a Renatinha traz realmente é um trabalho que é muito bacana para ser feito com as crianças mesmo, né? Lá no território da Paraipaba, a gente está fazendo com as crianças. E a Andrea colocou um ponto, eu vou já passar para a Fátima. A gente está trabalhando a tentativa de construir um documentário sobre os saberes dos pescadores lá dessa comunidade, porque lá é uma comunidade de pesca que foi relocada para esse território no meio do nada, assim. Aí uma coisa que ele estava falando para a gente assim, ó, quando eu entro no mar e eu pego o meu barquinho, eu olho para o lado e tinha uma árvore aqui. Quando eu olhava para aquela árvore, eu sabia que na minha frente tinha um banco de peixe do peixe X. Então, quando eu acordo 4:30 da manhã para o meu pescado, eu me guio pelaquela árvore. Sabe o que tem hoje no lugar daquela árvore? O Hard Rock Hotel. Então, quando eu vou me situar no mar, o meu saber de 15 anos construído para a lógica da pesca, ele foi violentado por isso aqui. Então, agora eu não sei tão fortemente como é que eu encontro o meu lugar de pesca. Então, um empreendimento que tem um impacto dentro de um saber local, ele pode realmente ser algo violento desde o âmago do processo, né? Então, o que Paulo Freire coloca dentro dessa relação do não diálogo é que a dialogação implica a responsabilidade social e política do homem, implica o mínimo de consciência transitiva, que é o que a gente viu lá no capítulo 1, que não o desenvolve nas condições oferecidas pelo grande domínio. Então, o processo dialógico, ele é realmente essa troca de saberes e de experiências sociais que já foi colocado aqui. Fátima. Eu só queria ressaltar isso que a Renatinha colocou, o quão é importante, né, se trabalhar esse diálogo desde a educação infantil. Imagine, olha o que ela trouxe de riqueza nas falas das crianças, nas reivindicações delas, no quanto elas têm já na sua consciência, né, a importância do que é importante para a vida delas em sociedade. Isso quanto criança. Imagine se ela não é silenciada, se essa criança ela continua a se desenvolver nessa perspectiva pedagógica dialógica, o quanto essa criança não vai agir realmente na transformação dessa sociedade que nos oprime, né, gente? Eu fico assim, assim, maravilhada quando eu vejo um exemplo desse, né? E principalmente quando a gente estuda o Freire, porque a gente percebe quão é importante esse diálogo, né? Esse direito à fala, que transforma, né? Era só isso. Ok, obrigado, querido. Eu vou encerrar essa apresentação de slides. O Paulinho vai retomar a fala com uma concepção mais ampliada do que a gente trabalhou aqui, e depois o Fernandinho vai fazer um fechamento para a gente ir para a nossa avaliação, tá bom? Então, Paulinho, a fala é sua, querido. Bom, Tiago, eu quero valorizar a experiência da escuta numa troca como essa, em que a gente cria certas expectativas, né? Mas aí o encontro ele acontece de uma forma, né, bem fora do que a gente programa, e é tão lindo ver, assim, é tão legal valorizar isso, né, a participação das pessoas. No caso só assim para pontuar rapidamente, no caso de Lagoinha, o que é hoje lá, o Hard Rock, foi uma luta anterior, aquele mesmo lugar ficou embargado durante muitos, muitos anos, né? E aí essa questão de licenças, né, essa flexibilização que vai sendo feita e vai apagando essas lutas anteriores, né? Você deve estar mais próximo lá, você deve estar acompanhando historicamente o que houve lá antes dessa concessão ambiental. E já linkando para cá com a ideia do capítulo que a gente se propôs a refletir, Paulo Freire traz exatamente essa ideia, né, que nós somos uma sociedade em transição, é um devir permanente. E por mais que nós estejamos, de certa forma, enredados numa condição histórica antidemocrática, não é por isso que a gente vai se fechar nesse núcleo e admitir que essa experiência deverá ser sempre assim. Até porque na história paralela,
que a gente considera como história oficial do Brasil, a gente encontra movimentos de resistência em caráter permanente, né? Eu também, viu, Renato? Mas eu estou querendo furar essa bolha aqui com vocês, porque há uma potência, uma enorme potência de organização social permanentemente. E aí, no capítulo, tem o Paulo Freire é um capítulo curtinho, né? Esse capítulo 2, mas ele traz ideias centrais dos principais pensadores, verdadeiros clássicos, né? Caio Prado, Gilberto Freire, Tocqueville. Então, lá no iníciozinho do capítulo, ele diz assim, está até em inglês, mas seria mais ou menos assim, a mente, que eu vou adaptar, né, como que isso está dentro da citação de problemas da história psicológica, a mente, e eu vou me permitir esse livre exercício, assim, a mente coletiva, em todas as suas manifestações, nunca é o que é, mas sim o que foi. E para a gente caminhar para esse processo de superação, de transição, de ruptura, nós precisamos estar plenamente acercados do que fomos. Isso. A mente é, em todas as suas manifestações, não somente o que é, o que se apresenta, mas, sobretudo, o que ela foi. É a herança que a gente vai recebendo. Então, para onde a gente vai transitar? Não sabemos necessariamente. Nós faremos esforços para chegar num horizonte possível em que as nossas marcas estejam lá, os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas práticas. Mas o nosso ponto de partida deve ser necessariamente essa visão de ontem. Então, essa visão de ontem, como eu falei anteriormente, ela chega carregada de muita raiva, de muita frustração. Esse elemento europeu, ele chega com uma determinada expectativa e todo o ambiente que ele encontra vai exatamente na contramão dessas expectativas. Então, ali já tem uma primeira frustração na experiência de colonização, porque nós ficamos, é bom sempre lembrar, nós ficamos 30 anos, a partir do descobrimento, que a gente chama de descobrimento, nós ficamos durante 3 décadas aqui sem a presença do elemento português, né? E isso se deu exatamente pela falta de uma ausência de um projeto, né? A coroa portuguesa não tinha uma população motivada para esse tipo de empreitada que estava acontecendo naquele momento. Era uma coroa que estava seriamente comprometida do ponto de vista econômico. Então, aí foram 30 anos dessa experiência de silêncio e, realmente, as populações que aqui habitavam praticamente continuaram a existir dos seus modos. Mas, passados 30 anos, e aí você começa a ter, com a implantação do desenvolvimento populacional do litoral, a partir desses verdadeiros feitores que eram os primeiros colonos, né, os donatários das capitanias, essas pessoas chegaram, elas também não chegaram com essa visão, né, de desenvolvimento, elas chegaram com uma visão porque, na verdade, quem eram esses donatários, via de regra? Eram pessoas que estavam ali orbitando ao redor da corte, mas não tinham nenhum título de nobreza necessariamente, mas queriam escalonar. Então, meio que, bem, não tenho o plano A, eu vou para o plano B. E muitos aqui nem chegaram, na verdade, né? Nem chegaram aqui para ocupar os seus domínios. Então, já de cara, na sua grande maioria, nós não tivemos aqui pessoas que vieram, por exemplo, dotadas de uma visão, pelo menos técnica, de como desenvolver o que seria, né, a capitania. Então, o que foi ficando, gente, foi essa ideia do território, né, as grandes extensões de terras que foram incorporando, inclusive, técnicas agrícolas das populações indígenas que já cultivavam, né? Então, elas foram sendo incorporadas num saber que não foi um saber dialógico, na verdade. Essas técnicas foram sendo incorporadas
e interpretadas por esses senhores como algo que passava a ser seu, mas que aquele outro, aquele que fazia, sequer tinha importância. Esse primeiro momento dessas grandes extensões de terras é o momento que vai instaurar nesses senhores uma ideia de soberania, né? Esses senhores como senhores da terra, senhores do engenho, e aí vai surgir esse mandonismo, vai surgir essa situação de protecionismo, porque aqueles que foram cooptados, né, aqueles índios que foram cooptados, e aí é interessante fazer um parêntese rapidinho, quando a gente falou lá no início do nosso encontro sobre o processo de mestiçagem. O processo de mestiçagem é uma coisa muito mais ampla, né? Ele não está devidamente associado necessariamente a um processo de cooptação, né? Agora, dentro desse processo, né, de miscigenação que foi surgindo com a miscigenação, nós tivemos elementos que foram devidamente cooptados por esses senhores, né? E aí foi quando eu citei os capitães do mato, os feitores, que eram conhecedores dessa técnica, dessa natureza, e passaram a estar a serviço dos grandes proprietários. E, nesse sentido, no sistema de codependência, com uma atitude protecionista, a gente pode concluir que cada família daquela passava a ser uma república em si mesmada, né? Em si mesma, reproduzindo os padrões, de certa forma, dos feudos da Idade Média. Então, grandes extensões de propriedades, onde cada família tinha a sua forma de interpretar, apesar de que a coroa tentava legislar sobre isso, por exemplo, na relação de castigos, de maus-tratos com os índios, posteriormente com os escravos, mas cada um interpretava essas leis a seu modo, né? Então, para pontuar rapidamente, essa experiência não é nada democrática, né? Ela não vai ser, de modo algum, inclusiva. Só para a gente ter uma ideia, a arquitetura, que era muito incorporada pelas técnicas de construção indígena, que foram incorporadas pelos senhores de engenho, ela nunca valorizou esse saber indígena, mas as grandes extensões, as casas da Casa Grande, elas tinham técnicas de construção com troncos de carnaúba, com padrões indígenas. Portanto, o que o Paulo Freire fala lá no início desse capítulo é exatamente isso. A gente se debruçar sobre essa realidade para percebê-la, que aqui realmente não foi trazida para nós, desde o início, uma perspectiva de construção, né, de uma nação, de uma sociedade. Pelo contrário, o que nós tivemos foi a exacerbação do poder desses senhores de engenho, que submeteram todos esses povos, inicialmente os indígenas, posteriormente os escravos, esmagando realmente através de uma situação de poder, de uma voz permanente de comando. E o que a gente vai ver ao longo da história da sociedade brasileira é essa voz de comando, através dos governadores, através dos capitães, dos reis, dos presidentes, reinterpretando essa condição até hoje. Portanto, pessoal, eu vou tentar ser mais breve aqui. Esse primeiro momento, né, como um momento de silêncio, né, ausência de diálogo, esses diversos saberes que existiam aqui, uma potência de vida, uma potência de construção verdadeira de uma nação sendo inviabilizada por esse sistema de ocupação do litoral. E aí, o segundo momento que eu quero pontuar é a chegada da família real, que vai assustar esses senhores. Porque com a chegada do rei, há todo um reposicionamento do território brasileiro, no sentido de dar mais condições aos desenvolvimentos dos centros urbanos, em contraposição e enfraquecimento desses senhores de engenhos. E aí houve uma resistência muito grande, enorme, desses senhores de engenho, que inviabilizou, que dificultou mais ainda
esse processo de democratização, porque não é que a chegada da família real fosse trazer esses ares novos de uma instauração de uma democracia, mas com a chegada da família real, nós tivemos determinadas estruturas inexistentes, como banco, escola, prensa, biblioteca. Então, todo esse conjunto aí instaura uma perspectiva muito mais, digamos, urbana do que a velha manutenção da ordem colonial agrária que nós tínhamos aqui. Portanto, houve uma tensão muito grande, né, com a chegada da família real, o desenvolvimento das cidades e a progressiva queda desse domínio dos senhores de engenho. E aí, só para agilizar a minha fala, isso sempre com um olhar externo, né? O desenvolvimento dessas cidades sendo realizado com um olhar para a Europa, nunca com uma resultante dos nossos processos interiores. Portanto, esse processo de inexistência de uma perspectiva democrática também continua sendo um padrão no desenvolvimento dessa sociedade brasileira. Por isso que eu acho esse título tão poderoso, né? Porque como valorizar uma educação social a partir de uma experiência antidemocrática e como desenvolver uma experiência de democracia dentro desse contexto. E aí, historicamente, né, com o desenvolvimento dessas cidades, o processo de industrialização, formação de partidos operários, a participação social incipiente, ela abre ali uma brecha, que o Paulo Freire chama de rachadura no sistema. E aí, com essa rachadura, há uma maior propagação, né, com a imprensa, com a esquerda, com os canais de comunicação incipientes desse processo, e, infelizmente, o que a gente vai ver, curiosamente, no ano de 64, ano em que o Tiago de Mello dedica esse poema para o Paulo Freire, é exatamente esse processo de fechamento novamente. Então, é um processo muito rico, muito vigoroso. A gente precisa registrar também o desenvolvimento da cultura como um permanente processo através dos seus artistas, dos seus criadores, de uma identidade nacional, rompendo com esses valores europeizantes, e aí todo esse caldeirão que vai sendo formado aqui no nosso país, que é impressionante, né, a potência do Paulo Freire, o cara lá exilado, preso, mas ele organiza, ele sistematiza na sua obra um pequeno capítulo em que ele resume maravilhosamente bem tudo isso e diz assim: continuemos a esperançar, continuemos a nos organizar, vamos caminhar para essa transição. Então, assim, percebo o Paulo Freire como um grande catalisador disso tudo, né? E ele é tão vivo, é tão presente, e estamos aqui hoje considerando, né, essa obra, considerando esse devir, né? E aí, só para terminar, como é que eu me sinto, como é que eu me vejo inserido dentro disso, né? Cada vez mais, quando a gente vai adquirindo essa potência de perceber esse sujeito histórico, e não só para teorizar, não só para falar, mas muito mais para praticar, cada vez mais reside nessas ações a experiência da micropolítica que pode se ampliar pelos nossos territórios que a gente ocupa. Então, para mim, é basicamente isso. Aí eu vou passar a palavra para o Fernandinho já fazer as considerações dele. Obrigado. Obrigado, Paulo. Meus colegas já falaram praticamente tudo. Eu só tenho a agradecer. Pensar assim um pouquinho, né? Nesse livro, né, Pedagogia como Prática da Liberdade, o Paulo Freire dedica mais ou menos a metade do livro a fazer uma análise histórica da sociedade. É isso que Paulo e que Tiago trouxeram, né? E a conclusão dele
é que em toda a nossa história, o povo, né, viveu até aquele momento ali, na década de 60, meados da década de 60, entre essa experiência autoritária, antidemocrática, e a inexperiência democrática, tá? Sem conhecer a liberdade. A inexperiência democrática, como o Paulo acabou de falar, o que nós tivemos foi uma certa rachadura na década de 50, ali, uma certa rachadura que permitiu a gente começar a fazer alguma coisa, os movimentos de cultura popular, né, o CPC, os Centros Populares de Cultura, da UNE, né, todo o debate acerca da educação, né, o debate acerca da lei de diretriz e base e tal, né? Então, ali tinha sido um momento de rachadura que o Freire identifica e que, a partir dali, se dá um processo de transição, como ele diz, mas logo depois vem, né, uma outra situação, que foi a situação do golpe empresarial militar de 64, né? E nesse meio, ele exilado no Chile, qual é a atitude do Freire? Né? Esperançar. Propor uma perspectiva de uma educação permeada por processos de conscientização que pudesse ajudar mulheres e homens a escrever um novo capítulo nessa história do país. Né? E a gente vinha escrevendo. Tem mais de 50 anos que o Freire escreveu esse livro. Findou o regime ditatorial, veio um processo de redemocratização, criação dos partidos de esquerda, né, os movimentos sociais, a eleição de um ex-operário, as políticas públicas, né, para a educação, para a saúde, né? Mas aí o que acontece agora? Esse pêndulo da história, ele volta a pesar para um reavivamento das direitas, da extrema-direita, que pretendem rabiscar, que pretendem manchar, que querem ali, talvez, rasgar aquilo que nós começamos a escrever, que nós começamos a esboçar, né? E o Freire fala disso, ele já falava nesse livro, assim, o que está acontecendo, quer dizer, nesse momento, né, no momento que ele fala, que era o golpe, esse golpe veio porque foi uma reação ao que nós estávamos conquistando. E da mesma forma hoje, 50 anos depois, essa situação que nós estamos vivendo no Brasil vem também em reação àquilo que a gente vinha conquistando, né? Nunca foi fácil, nem vai ser nunca, para quem se dispõe a estar desse lado da história, a estar do lado que nós consideramos moralmente mais justo. E qual é o nosso papel? Então, o nosso papel é aquele que nós aprendemos com o Freire, né? É o de fazer as denúncias, mas logo depois, em seguida, trazermos o anúncio de outros mundos possíveis, né? E no nosso encontro de hoje, né? Várias e vários de vocês trouxeram aqui e ali pequenos anúncios, né? Que vai nos deixando, que vai nos mantendo fortalecidos, vivos, né? Então, acho que nesse nosso encontro, assim, de hoje, né? A gente quis trazer também o esperançar, né? É claro, a gente não vai colocar aqui os óculos da beleza, que só tem beleza. Não. A gente precisa trazer também a situação real, que é uma situação difícil, né? Mas a gente quer partilhar da certeza de que nós juntos, nós podemos ressignificar, a partir
da educação popular, da educação social, da educação como prática da liberdade, ressignificar aspectos afetivos, aspectos éticos, políticos, estéticos, né? Por meio de muitas ações que nós fazemos na escola, como a Renatinha trouxe, Fátima trouxe, né? Ações que nós fazemos nas comunidades, nos bairros, né? A DIGE também trouxe sobre as escolas, e que essas ações possam nos ajudar a olhar o mundo desassombradamente e dizer assim, olha, como o Freire diz aqui, na página 24, Freire diz assim, eu temia a liberdade, já não a temo. Então, eu penso que seja isso.